Você já pensou que em My Hero Academia tem várias histórias trágicas, desde abuso familiar até mortes acidentais? No vídeo de hoje vou mostrar as histórias mais trágicas de Boku no Hero, então fica até o final do vídeo porque é uma mais trágica que a outra. Izuku Midoriya. Comparado com o protagonista shonen comum, o Midoriya teve uma criação relativamente feliz. Seus pais ainda estão vivos, e não há tantos eventos traumáticos em sua história de fundo. O que torna a história de Midoriya trágico é o fato de que ele nasceu sem uma individualidade. A razão de Midoriya ter nascido sem individualidade pode ser considerado trágico, até porque foi revelado a ele aos seus 4 anos de idade. Esta revelação deixa Midoriya com um sonho de ser um herói esmagado, em uma idade muito jovem. Sua natureza, sem poder, também o tornou um alvo de bullying em sua juventude. Ejiro Kirishima. Embora Kirishima pareça ser um personagem que está longe de ter qualquer tipo de passado trágico, sua personalidade é algo que ele está projetando para se sentir menos inseguro. As inseguranças de Kirishima estão marcadas em um incidente traumático de sua infância. Aquele incidente trágico foi quando a individualidade de Kirishima foi ativada pela primeira vez. Sua pele endurecida quase arrancou seus olhos. Este incidente dá a ele um ponto de vista muito negativo sobre sua individualidade, que ele só superou recentemente. Gently Criminal e La Brava. Esta dupla de vilões em busca de fama tem uma história sobre dois excluídos da sociedade se unindo para se vingar do mundo. A história de Gently Criminal dá uma resposta sombria à questão do que acontece com aqueles que abandonam a UA. Depois de abandonar a UA, Gently se tornou um vigilante por um breve período. Essa vocação terminou com seus pais o expulsando, depois que foram falidos, por um civil, que processou Gently por feri-lo na tentativa de salvá-lo. Um ex-colega de classe, não o reconhecendo, deixou ele depressivo até que ele decidiu seguir o caminho do ladrão cavalheiro. A virada de La Brava para uma vilã começou quando ela se tornou uma excluída após sofrer um boato falso de seus colegas de classe de que ela era uma perseguidora. Depois de pensar na própria morte, La Brava encontrou o vídeo de Gently e encontrou um novo propósito para sua vida. Stan. Não faria sentido um vilão com ideais nobres não ter uma história trágica. A história de fundo de Stan, conforme revelada na série, foi de um ex-herói em treinamento, até que ele aprendeu o suficiente sobre o quão comercializado era o negócio dos heróis modernos, que ele se tornou uma pessoa muito cínica e se colocou contra a sociedade. Depois de não conseguir mudar o sistema pacificamente, ele decidiu se tornar um vigilante, que mataria aqueles que lucravam com esse sistema corrupto. Essa história de fundo estabelecida combina com os problemas causados por sua individualidade, pois exige que ele prejudique as pessoas para trabalhar, assim levando ao seu trágico declínio de potencial para um louco delirante. Shota Aizawa. Shota Aizawa, o herói chamado Eraserhead, tem uma personalidade que parece ser particularmente moldada por incidentes de seu passado. Seu estilo de ensino é muito rígido e não faz nenhum esforço para amenizar os perigos de ser um herói. O passado trágico de Aizawa foi revelado na série My Hero Academia Vigilantes. A série revela que o comportamento de Aizawa foi moldado pela morte de um colega enquanto estagiava com um herói. Aizawa ficou tão abalado com o ataque que passou de um indivíduo muito positivo e otimista para sua personalidade atual. Twice. Enquanto Twice parece ser uma homenagem a Deadpool, na verdade ele serve para ser uma desconstrução do raciocínio para a personalidade excêntrica de Deadpool. Essa desconstrução é vista claramente pela trágica história de Twice. A trágica história de fundo de Twice começou com a morte de seus pais durante sua juventude. Depois de adulto, provocou um acidente de moto que criou sua ficha criminal. Ele então tentaria usar seu poder de duplicação para formar uma gangue criminosa. Isso terminou em tragédia quando seus duplicados não quiseram seguir sua ordem, levando a uma luta traumática entre todos os seus duplicados, o que deixou incerto se ele era original ou apenas uma duplicata. Este trauma e incerteza em que ele é conduzido ao seu atual estado de desequilíbrio mental. Shoto Todoroki. O personagem da classe 1A com a história mais trágica teria que ser Shoto Todoroki. Essa trágica história de fundo é o resultado de seu pai, Endeavor, começar uma família não por amor, mas pela criação de um sucessor digno. O esforço de Endeavor para transformar seus filhos em sucessores dignos levariam ao irmão mais velho de Shoto, Toya, à morte aparente, após o uso excessivo de seus poderes. A morte de Toya e o abuso de Endeavor sobre a mãe de Shoto a levam a um colapso nervoso, que deixou Shoto com uma cicatriz de queimadura permanente.
depois que ela se assustou com o quanto Shoto se parecia com seu pai. Este incidente e ter que viver com Endeavor o deixaram com uma visão de mundo mais cínica do que seus colegas de classe. Yoichi. Embora não se saiba muito exatamente sobre o primeiro indivíduo a usar o One for All, o que se sabe sobre seu passado é bastante trágico. Essa trágica história é o resultado de ele ser o primeiro usuário do One for All e de seu irmão ser o vilão All for One. O primeiro usuário do One for All cresceu em uma época caótica da história humana, quando o surgimento dos usuários de individualidades causou guerras e agitação social. O tratamento que o All for One deu a ele o levou a parecer magro e desnutrido, como um adulto. Este abuso, combinado com uma individualidade que só pode ser dada a outra pessoa, faz com que ele seja lembrado como um herói trágico que procurou impedir a dominação de seu irmão ao poder. Eri. A história da Eri é a tempestade perfeita de elementos trágicos vistos nas histórias de fundo de um personagem de My Hero Academia. Ela tem pais mortos, uma infância abusiva e teve um despertar traumático de sua individualidade. A trágica história de Eri começou com seu poder despertando ainda em uma idade jovem, matando acidentalmente seu pai. Este incidente faz com que sua mãe a abandone, deixando Eri com seu avô. Este avô iria deixá-la sob os cuidados de seu subordinado Overhaul. Overhaul ia fingir cuidar de Eri apenas para drenar seu sangue e usá-la em balas anti-individualidade. Felizmente, Eri foi salva por heróis e pode esperar uma vida melhor. Tomura Shigaraki. A história mais trágica de My Hero Academia pertence ao seu principal vilão, Tomura Shigaraki. Sua história é mais trágica que a de Eri. Tomura cresceu em uma família abusiva, onde seu pai batia nele, e o resto de sua família o fez desistir de seu sonho de ser um herói. Este ambiente levou ao surgimento de sua individualidade, que é decompor a matéria orgânica, que se tornou uma tragédia, com ele matando sua família por acidente. Pouco depois, ele foi encontrado por All for One, que distorceu sua raiva e confusão contra a sociedade, iniciando sua jornada em direção à Liga dos Vilões. E essas foram as histórias mais trágicas de Boku no Hero. Meu canal ainda é pequeno, então ajuda aí dando like e se inscrevendo, para me incentivar a trazer mais vídeos. É isso, falou!